Eu posso dar a gente dar a introdução já? Pode dar. Sabe quando você tá de boa, rolando pela internet, quando de repente, pá, surge aquela palavra que você não conhece? Só que como todo bom internauta, você tem o quê? Preguiça de olhar no GOG. Então por isso hoje nós vamos fazer um vídeo explicando todos esses termos cinematográficos que a gente ouve pela internet e não sabe o que significa. Bora lá? Background. Alguns diretores e escritores usam essa expressão. É o seguinte, vamos dar um exemplo. Coisa de Backstreet Boys. Cala a boca! Todas as surras que Steve Rogers levou, elas aparecem no filme Capitão América, o Primeiro Vingador? Algumas. Não. Mas todas as surras? Não. Parece uma surra. Mas ele chega a dizer, que já apanhou muito. O que é o background então? Aqui é uma pequena biografia de umas 10 páginas mais ou menos que o roteirista faz de um personagem, geralmente só o personagem principal, mas serve justamente para criar uma mitologia, criar a vida do personagem. O ator tem que criar uma conexão com o personagem. Como é que ele vai criar uma conexão com uma coisa que não existe? Algumas entrevistas do Quentin Tarantino, ele fala muito sobre o background, como ele escreve os próprios roteiros dele, ele tem um amor pelos personagens, então você percebe, ele fala muito disso, vale a pena, é uma coisa muito interessante. Se você, meu amigo, quiser um dia ser o roteirista, saiba que você tem que fazer o background. Reboot é recomeço. Remake é uma atualização da história. E sequência é o que continua a história, como a gente já falou no vídeo anterior. Também existe a prequência, ou prequel. É uma história que vem antes da história original. Um exemplo muito bom de prequel, ou frequência, é o X-Men Primeira Classe. Ele é anterior à trilogia clássica de X-Men. E outra, que é uma trilogia, é a segunda trilogia de Star Wars. Blockbuster são os filmes de grandes proporções, grande orçamento, grande estúdio e ganham grandes montes de dinheiro. George Lucas e Steven Spielberg são os pais do blockbuster. São filmes assim que têm o roteiro mais simples assim para que todos possam entender. Tem diretores que se dedicam a vida inteira para fazer blockbusters, como Michael Bay. Burrice. Que faz os Transformers, aquela bosta. Vamos fazer tipo uma explosãozinha, que eu vou tentar fazer. 1, 2, 3. Agora o Summer. When I met you in the summer. Summer, apesar de ter o nome das estações do ano, é quando os blockbusters mais genéricos estreiam. Transformers, como a gente já falou do Michael Bay. Eles costumam começar em abril e terminar em julho, mais ou menos assim. Western. E tem também o Western Spaghetti. Margarete. São os filmes de faroeste. Western são os originados nos Estados Unidos, tá? E os spaghetti, como o próprio nome já diz, na Itália. O noir é um gênero de filmes que começou na década de 40. Nem os diretores sabiam que eles estavam criando um novo gênero. E você consegue identificar mais ou menos o noir pelo seguinte: preto e branco, muito mais preto do que pro branco. Apresenta personagens estereotipados, esses arquétipos que a gente já conhece, o detetive, a femme fatale, e sempre tem um crime no meio da história, um assassinato, geralmente um assassinato. Um exemplo de noir que não é velho, é novo, é Sin City, os dois Sin Cities. São filmes que se enquadram no gênero noir. Thriller! Gay! É só se lembrar da
música do clipe do Michael Jackson. Por favor, não confundam com filme de terror. Os filmes thriller são filmes que tem mais ação, mais suspense, são assim. É igual aquele filme que termina sem clímax, né? Ele fala, são assim. Aí termina totalmente Muitos inesperado. filmes thriller terminam assim. É assim. Todos os filmes tem a volta pra casa. Ah, De é. algum personagem, pelo menos. Tipo de volta. Não é tipo de volta pra casa, tipo, aquele final estabelecido, que o cara terminou assim. Então, um grupo de 5, um sobrevive e... Não, por exemplo, Centopeia Humana. Não tem volta pra casa. Você não sabe o que... Você não sabe o que aconteceu sabe, com a menina. Tipo, você não sabe se ela sobreviveu, se ela morreu Os depois. sinais têm um final totalmente estabelecido. cara. Sinais, tem um final. A volta pra casa claríssima do cara, entendeu? Ele volta assim. Volta pra casa é só um jeito de explicar que tem um final, saca? Você sabe o que aconteceu com cada personagem. É. Interestelar também. Interestelar tem uma volta literalmente pra casa que é uma merda. É. Obrigado, Brasil. É, explicamos mais um termo sem querer aqui. Gore! É um bombril, tá ligado? Que ele limpa o vento. É um tipo de filme de terror que ficou muito consagrado atualmente com filmes como Os Jogos Mortais, e tem um que eu gosto muito que é um remake do antigo. Cala a boca! É o A Morte do Demônio, gosto muito, muito legal, muito maneiro. O lema aqui é quanto mais nojento, quanto mais sangrento, melhor. Vou dar uma explicadinha no que é um roteiro pra vocês entenderem. O roteiro é dividido em 3 partes. O primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. Para que esses atos aconteçam, você precisa de plot twists. São reviravoltas que mantêm o roteiro funcionando. É o que separa esses 3 atos. Been to the ringer a couple times. I came out callous and cruel. And most your friends know this very well, because they went through it too. The three of us were initiated. Saúde. Fotografia é feita pra definir se o filme vai ficar bonito ou feio. Como as lentes que são usadas, câmeras, iluminação. Para isso, o diretor consulta o diretor de fotografia que lhe explica melhor o que ele deve usar em cada momento, em cada cena. Também tem as paletas de cores que são inseridas na cena, para que possa ficar mais viva, a cena mais viva ou uma cena mais morta. É tipo, porque tem mais vivo e mais morto. CGI. Meu caro Caio, o que é CGI? CGI é o seguinte. Não, fala em português, por favor, para Não, CGI, mas você geralmente não vai ouvir alguém falando CGI, sabe? Alguém falando pessoa falando CGI. Fundo verde, chroma key, sei lá, com o chroma key atrás de você, às vezes nem precisa de um chroma key. O CGI é tudo que está num filme que não é feito com efeitos práticos, é feito com efeitos visuais. Tô falando de inteligência artificial, cenários todos criados por computador, uma pessoa que não tá lá. Por isso também, filmes que ficam péssimos, que são totalmente de CGI, né? Os próprios Star Wars mais recentes, que a gente já citou aqui, sinceramente, totalmente CGI, então acaba que prejudica muito. O problema do CGI é que ele envelhece muito rápido e muito mal. You was motherfucking right. Vocês que gostaram do programa, que aprenderam muitos termos, dê um like, assina o canal, tem o link no nosso Facebook também, curte lá, segue, tamo junto, é isso aí. Valeu! You can't stop my voice. Eu preciso cagar. Wipe them out. All of them.